As últimas ministrações, tanto aqui em Blumenau, em Timbó, de repente alguém está acompanhando, Taubaté, de repente alguém está acompanhando, mas todas as ministrações, elas vêm apontando, vêm direcionando, mostrando, tentando mostrar algumas coisas para a igreja, muito relacionadas ou muito próximas de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Se vocês estão acompanhando e prestando atenção nisso, imagine que vocês estão percebendo. E, obviamente, isso não é por acaso, não é porque os pastores estão, botando o dedinho assim, vendo, eu acho que está soprando para cá, eu acho que está soprando para lá. Não é por acaso, tem um motivo. E, à medida que o tempo vai passando, e a gente está em 2025, maio de 2025, a Bíblia ela também vai se cumprindo, certo? Ontem tinha algumas coisas acontecendo, hoje tem outras coisas acontecendo, e se você olhar, é a Bíblia acontecendo também. Então, o empurrar a igreja, ou mostrar para a igreja, levar a igreja para essa questão de intimidade, para essa questão de relacionamento com Deus, não é por acaso. Existe um motivo muito real, muito palpável e muito verdadeiro aí por trás, tá? E se você parar para observar também, nisso que eu estou comentando contigo, há 2000 e poucos anos atrás foi quando Jesus começou a igreja. Hoje a gente está em 2025, então as coisas que aconteciam lá não são mais as mesmas coisas, são outras coisas que estão acontecendo neste tempo, justamente porque a Bíblia vem se cumprindo, as coisas vão acontecendo, e a gente precisa estar cada vez mais perto, mais íntimo de Jesus, para estar entendendo isso. Se todos concordam comigo? Faz sentido o que eu estou falando? E por que disso também, né? Lá em Mateus, não precisa abrir, é só um apontamento aqui. Lá em Mateus 24, do 12 ao 13, diz, não sei se você lembra, mas diz assim, e é bíblico, se você quiser, olha na sua Bíblia aí. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Isso é bíblico. Então, esse é um dos motivos principais das mensagens estarem apontando muito para essa questão de intimidade e relacionamento com Deus. Tá? Muito bem, eu quero falar com você hoje sobre como a gente está vendo isso tudo, como a gente está vendo as coisas acontecerem, como a gente está vendo as coisas ao nosso redor acontecerem. Tá? E para isso eu quero usar com vocês uma metáfora de lente. Mas por que metáfora de lente? É para ajudar na nossa compreensão. Eu entendo ser bem legal, pois quando a gente não está enxergando bem, começa a aparecer alguns sintomas, não começa? A visão fica meio embaçada, meio borrada, começa de repente, em alguns casos, começa a aparecer uma dor de cabeça, e você começa a ver assim, tem que botar foco nas coisas. Estavam me zoando aí esses dias, inclusive, a Suelen começou a me zoar, que ela me passou o celular para ver um negócio, eu dei uma focada assim, ela assim, você tem que ir para o oftalmologista. Eu disse, por quê? Não, porque você não está enxergando bem. Eu disse, para, guria, para com isso. Talvez seja a idade, né, gente? Eu sei que eu tenho cara de novinho, mas não sou tão novinho assim. Mas, enfim, aí você começa a ter problemas e indicações que você precisa procurar. Quem? Você procura um especialista, um oftalmologista, quando você começa com essas coisas, E na grande maioria dos casos, eu sei que não vai ser comigo, eu vou lá para testificar que não é, mas na grande maioria dos casos, tu sai dali com um diagnóstico, Olha, de fato, fulano, você vai precisar, de repente, usar um grau no olho, no outro, enfim, para corrigir isso que você tem. E se esse é o caso, tu vai lá, providencia o óculos, providencia a lente, enfim, e se ela for bem ajustadinha, se o cara acertou na medida que tem que ser lá, tu bota essa lente, bota esse óculos, e aí a mágica acontece, Uau, agora você enxerga bem, agora a coisa está mais nítida, está mais límpida, está precisa como está acontecendo. E aí tudo volta a ficar 100% ajustado. Com a correção correta da sua lente, tu começa de novo a ver as coisas de forma clara, a ver as coisas exatamente como ela é. Concordam comigo até aí? Só que existe um perigo no meio do caminho aí. Que perigo que é esse, Rô? E se você pegar uma lente errada? Se você pegar uma lente que é falsa? Se você pegar algo que, não está ajustado para o seu olho, aquele grau que você precisa, o que vai acontecer? Gente, quantas pessoas têm óculos aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Levanta a mão aí, por favor. Meu Deus, nós temos oftalmologistas entre a gente? Temos ou não? Meu Deus, estamos perdendo dinheiro. Cadê os oftalmologistas, gente?
Por que eu falo isso? Porque se o profissional que você procura, quando você está com algum problema, se ele não for um bom profissional, se ele não fizer a medida certa, se ele errar em alguma coisa, além de você não corrigir o seu problema, tu pode agravar o seu problema, não é verdade? Tu quer ver quando a gente tenta dar aqueles migué que está na praia, aí tu não quis gastar um pouquinho do teu óculos de sol, né? Aí tu vai lá e compra aquele carinha que passa vendendo lá, 20 pila um óculos, tu pega e cozinha o teu olho o dia inteiro, e aí depois tu acha que está fazendo um bom negócio, mas na verdade tu está prejudicando a sua visão, prejudicando o seu olho. E aí eu quero adentrar com vocês, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Romanos 12, 2, aonde fala assim, em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí. Gente, esse texto ele é bem famoso já lá em Romanos, e a gente pode usar e encaixar esse texto em várias coisas da nossa vida. Coisas que nos levam a transformar alguma coisa, a mudar alguma coisa, a renovar a forma que a gente está enxergando algumas coisas, né? E hoje, eu quero falar com vocês com esse texto, num contexto onde Deus está querendo mostrar algo para a gente, no tempo atual. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia vem se cumprindo? A gente está em 2025, maio de 2025. O que Deus quer nos mostrar nesse tempo? Obviamente não vai ser uma coisa só, mas algumas coisas Deus quer mostrar meio que de forma genérica para todo mundo, por vezes. Vocês concordam comigo? Muito bem. Por que isso? Porque nessa metáfora de lente, desde o nascimento, do nosso nascimento, se você parar para observar, o mundo quer empurrar lentes falsas para a gente. O nosso inimigo quer empurrar lentes falsas para a gente. E para que ele quer empurrar lentes falsas para a gente? Daquela assim de doer mesmo, dessa que cozinha o olho na praia. Por que ele quer fazer isso? Gente, lente, o que é uma lente? Lente é algo que fica entre você e algo que está à sua frente. Seja um objeto, seja alguma coisa acontecendo, certo? O óculos, por exemplo, está ali na sua face, e tudo que você está vendo, o óculos está te ajudando a trazer aquilo mais para perto ou mais nítido, né? E uma lente, ela pode definir a cor da coisa, né? Tem lente colorida, inclusive, a lente falsa, ela pode dar uma distorcida nesse negócio, inclusive. A lente pode bagunçar um pouquinho o formato, o tamanho, largura, altura, não é? Pode distorcer a coisa toda. E tudo isso, essa questão do inimigo tentar empurrar lentes falsas para a gente, tem um objetivo, que é mostrar as coisas em uma ótica que não é a ótica de Deus para a gente. E aí você olha para situações onde, de repente, você está sendo lá egoísta, e para ti, tu está enxergando aquilo como uma situação normal, está tudo certo, é isso mesmo, e você continua sendo egoísta, e para ti está tudo bem. Aí daqui a pouco você se vê em uma outra situação onde você está sendo orgulhoso ou orgulhosa, e para ti está tudo bem, está tudo certo, a outra pessoa que está errada, você está certo, pelo amor de Deus, para com isso, você está ficando doido, está ficando doido. Aí olhamos para algo que muitas vezes é de Deus, inclusive, Deus que colocou ali, Deus que está providenciando, enfim, mas se você está com a lente equivocada, aquilo fica para você distorcido, aquilo fica para você de uma forma corrompida. Ao invés de você ajudar, ao invés de você se beneficiar, você ser abençoado, tu acaba usurpando daquilo ali, tu acaba errando feio com aquilo ali, certo? E por que isso é tão importante? E por que essa metáfora da lente, eu queria trazer isso para vocês? Porque no fim das contas, nós agimos a partir do momento que a gente vê. Já parou para pensar? Por exemplo, eu vou andar daqui para frente. Se eu tapar o meu olho, cara, eu dificilmente vou conseguir sair andando aqui, porque na minha cabeça, eu vou me esborrachar. Não é verdade? Então, a gente age a partir do momento que a gente vê. Uma vez que a gente vê alguma coisa, a nossa mente processa, recebe essa informação, a nossa mente processa, e devolve para a gente os comandos que a gente tem que fazer, andar, enfim, levantar a mão, segurar alguma coisa. Tu vai cair. Se tu vê que tu está caindo, o que tu faz? Tu automaticamente tenta se apoiar. Então, a nossa reação, a nossa ação, naturalmente vem quando a gente está observando, vendo alguma coisa. Quer ver um exemplo disso?
A maioria daqui veio de carro, eu acredito, para cá, certo? Aí imagina assim, você está dirigindo, vindo para cá, numa boa, e um abençoado corta a sua frente. O que você faz? Você desvia o seu carro, certo? Para quê? Para que você não bata no carro do abençoado. Agora, se essa mesma situação acontece, você está vindo para cá, numa boa, no seu carro, e o abençoado corta a sua frente, mas tu está no celular, tu está vendo outra coisa. O que vai acontecer? Provavelmente você vai bater nesse cara. Mas a coisa está acontecendo do mesmo jeito. O detalhe é que você não estava vendo do mesmo jeito. Você estava olhando para outra coisa. Então a gente age, reage conforme a gente vê. E esses exemplos que eu estou trazendo aqui para a gente, é para trazer reflexão. Agimos, reagimos conforme enxergamos. E nessa metáfora com as lentes, eu quero te chamar a atenção. Como é que estamos vendo os detalhes que Deus está colocando na nossa frente? Como é que a gente está vendo tudo que Deus está colocando na nossa frente? Mateus 6, 22, 23, fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Amigos, essa questão de olhar tem tudo a ver, muitas vezes, como você decide olhar para a coisa. E o decidir olhar para a coisa tem muito a ver, inclusive, a lente, nessa metáfora que você está usando. Quer ver um exemplo disso? Se entrar agora ali pela porta da igreja, uma moça. A cidade de Blumenau, ela não é muito grande, a gente conhece muita gente. Uma moça aqui do bairro, por exemplo. E a gente sabe que essa moça que entrou ali, supostamente, fazendo aqui a nossa analogia, é uma prostituta. Ok? Se essa moça entrar ali, como é que a gente vai olhar para essa menina? Aí ela tem cadeiras livres aqui na frente, ela vai entrar pela porta, vai sentar aqui na frente. Nós vamos olhar para essa moça, para onde não deve ser olhado, porque de repente ela vai estar com uma roupa curta. A gente vai olhar para essa moça julgando, do tipo assim, para que essa moça entrou aqui com essa roupa aqui na igreja, sentou aqui na frente ainda, para que ela veio fazer isso? Será que é com esse olhar que nós vamos olhar para ela? Ou nós vamos olhar para ela com as lentes de Deus? Como a gente imagina que Deus olharia para essa mulher? O que Deus viria? Eu tenho certeza absoluta que Deus viria a alma dela. Tenho certeza absoluta que Ele viria os sentimentos dela, ou procuraria entender, por que essa mulher está entrando aqui? O que ela quer? Deu para entender que é uma questão de ótica, muitas vezes, o olhar que a gente aplica? E eu preciso te perguntar, como é que você está vendo, e eu me perguntei isso também, como é que a gente está vendo este culto que a gente está participando? Cara, se tudo é uma questão de ótica, será que a gente ficou aqui durante o culto reparando na performance do Samuca e do Rian? Será que a gente ficou aqui olhando a qualidade do som, a cor das paredes? Tinha uma mancha ali atrás, a menininha jogou um guardanapo ali na frente. Minha filha, inclusive. Né? Na movimentação das pessoas, alguém no banheiro. Ou a gente estava aqui, a gente veio aqui, como foi ministrado, inclusive, o Samuca ministrou, derramar o que a gente gerou na nossa semana para Jesus. Ou será que a gente veio aqui, ao invés de buscar alguma coisa, derramar alguma coisa, entregar alguma coisa? Sabe como muda? A forma que você olha, que você entende, quer entender inclusive as coisas, muda a forma que você reage. E, gente, essa mensagem, ela vem falando comigo há muito tempo já, inclusive. Eu venho compartilhando essa mensagem com algumas pessoas, com o próprio Cris, a gente vem conversando bastante. Alguns detalhes vêm acontecendo. E algo diz dentro de mim que existe um apelo, um clamor de Deus muito forte para esse tempo que a gente está vivendo na igreja. Para quê? Para que os nossos olhos sejam puros. Para que a gente busque, em todo momento, em toda situação, enxergar as coisas de Deus que estão ali. Porque se a Bíblia está se cumprindo, Deus também fala que Ele não vai abandonar a gente, certo? Deus fala lá que Jesus rasgou o véu, para quê? Para que a gente tivesse acesso livre a Ele. Em que momento? Só nos momentos que está tudo bem na nossa vida?
Só nos momentos que eu estou me sentindo grandão perante Deus? Só nos momentos que eu estou recebendo uma semente? Sabe? Não, é em todo momento. É em todo momento. Então, existe um clamor que eu estou entendendo e gostaria de compartilhar com a igreja hoje, de Deus, para que os nossos olhos sejam puros. Por que é tão importante os nossos olhos serem puros, olhar para as coisas como se fosse uma lente de Deus olhando para as coisas, no exemplo da menina que eu dei? Porque se a gente reage a partir do momento que a gente vê, cara, para que os nossos olhos captem o que é bom das situações que estão acontecendo. Captando o que é bom vai transmitir para a gente, para a nossa mente, e a gente vai agir de acordo com o que Deus precisa e quer que a gente haja para esse momento. Você sabia que o olho humano, ele enxerga só quando tem luz? Como é que o olho humano enxerga? Só mudando um pouquinho a direção da mensagem aqui. Como é que o olho humano enxerga? Eu não sou especialista, mas vou tentar dar uma aula para vocês. A luz entra nos nossos olhos, ela é focada, captada pelas lentes, que podem ser traduzidas aqui como a córnea e o cristalino, que estão dentro do nosso olho. Isso forma uma imagem na retina e o cérebro, então, recebe isso, interpreta essa informação, inclusive ela é de ponta cabeça ali, interpreta essa informação, e aí sim a gente passa a enxergar. Obviamente isso acontece assim, né? Pam! É rápido demais, o nosso processador é quase que quântico, né? Muito rápido. E a gente passa a enxergar, a gente passa a traduzir exatamente o que está acontecendo, o que foi captado de informação dos nossos olhos. Então, se eu tirar a luz, eu não consigo enxergar mais nada. Essa caneca aqui, por exemplo, todo mundo está vendo ela. Se a gente pedir para os meninos apagarem a luz lá agora, e a gente conseguir deixar um breu total aqui, nenhum de nós vamos conseguir mais enxergar essa caneca. Quando a gente começa a se acostumar com aquela falta de luz, nossos olhos começam a retina ali começa a trabalhar, o pouco de luz que ainda, por algum motivo, entra, a gente começa a perceber um pouco desta forma dessa caneca. Só que se eu tiro a luz de imediato ou deixo um breu total, a gente não consegue enxergar. Só que tem um detalhe, a caneca continua aqui. Certo? Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente é igual. Sem luz, quem que é a luz do mundo, meus amigos? Me ajuda aqui. É Jesus. Sem luz, sem Jesus, eu passo a não enxergar as coisas. Quanto menos luz, quanto menos Jesus, a coisa está ali. Mas eu enxergo cada vez menos. Eu vou ter que fazer um esforço danado, muitas vezes eu vou ficar esperando, me forçando assim, eu acho que eu estou enxergando um pouquinho. Só que eu não consigo na escuridão ver se é branca, eu não consigo mais ver que tem um diamante desenhado ali, eu não consigo ver se tem água, eu não consigo ver se tem uma alça para eu pegar. Então, sem luz, sem Jesus, espiritualmente, é a mesma coisa. A gente não enxerga. E se a gente não enxerga, o que acontece? A gente não age. Mas se tem um negócio que tu vai bater, é o exemplo do carro, espiritualmente falando, e você não está enxergando, o que vai acontecer? Você vai bater. Isso é problema ou não é? Problemaço. 2 Coríntios 2, 4 fala assim, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Gente, essa mensagem que eu estou ministrando para vocês, já está falando comigo um tempo, como eu falei, e vem me pegando muito. Mente tem olho? A sua mente tem olho? Ainda bem, senão seria uma abominação, né? Não, mente não tem olho. Mas a mente recebe as imagens, as informações, tudo que os nossos olhos captam. E agora, fazendo aqui uma comparação, naturalmente e também espiritualmente. A gente precisa fazer uma força, a gente precisa querer, buscar, pedir para Jesus nos mostrar as coisas espiritualmente também, certo? Rogério, eu quero ser cristão, mas eu não quero observar nada espiritual que está acontecendo. Pois é, você vai dar de cara na parede, com certeza, se você não estiver vendo. Não é? Então, os nossos olhos captam tudo isso. Se nossa lente, nessa analogia que a gente está fazendo, nossa lente estiver embaçada, arranhada, estragada, for barata, for falsa,
O que a gente vai estar discernindo espiritualmente, com toda certeza vai estar distorcido. E a gente vai interpretar errado, e por consequência, a gente vai agir equivocadamente, enfiando os pés pelas mãos, fazendo besteira, achando inclusive que está certo. Gente, quem que é a nossa luz? Jesus. Quem que é a nossa lente? Jesus. Através de que forma essa luz se manifesta na nossa vida? Fé. Mateus, inclusive, ministrou domingo passado. Quem estava aqui? Falou sobre fé. Encaixou perfeitamente com essa mensagem. Jesus é a lente, ele revela o que realmente é, revela como realmente é, a cor que tem. Revela o que, Rogério? Tudo que é espiritual, tudo que nesse tempo, nesse momento do que está acontecendo, os nossos olhos precisam ver e a nossa mente precisa receber de informação para que a gente tenha um agir, para que a gente consiga dar passos, consiga caminhar. E aí eu entro num ponto que eu queria falar com vocês, só dar uma pincelada, na tal da metanoia. Quem que já escutou essa palavra, metanoia? Metanoia, no fim das contas, é a mudança de mente, certo? E a mudança de mente, gente, não é mágica. Às vezes a gente pensa assim, vou virar cristão, vou virar crente e vou mudar a minha mente. Vamos botar um aparelho na minha cabeça, mudou a mente do cara. Não é isso. Quem está novo aqui na igreja? Tem ninguém novo? Gil, não vamos fazer isso contigo, tá? Tá tudo certo. A gente fez só com o Samuca lá, ele se converteu. Não, estou brincando. Tá bom, Cris, não falo mais, beleza. Então, gente, não é mágica, ok? Também não é emoção. É mudança real da forma de ver, da forma de interpretar, discernir e então agir. Metanoia tem todo esse processo. Quando lá em Romanos fala, né? 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Aqui está falando justamente de mudança real, de transformação real, mas não em um passe de mágica, bam, mudou a mente do cara, botou o aparelho na cabeça dele, não, mudança real. Você já teve a experiência de alguém próximo a você, de repente ir para um retiro? Um retiro, vamos tirar fora a questão espiritual, a pessoa foi para um retiro. Quem aqui já foi para o Legendários? O cara foi para o Legendários, fechou? Tem uma pegada espiritual também, está tudo certo. Respeito o trabalho dos caras. E lá no retiro, lá na montanha, né? O desafio é subir pela montanha lá, e tem toda uma administração nisso. O cara volta, cara, transformado. Transformado. Mas o cara voltou a mesma pessoa. No meu caso, se eu fosse, eu não voltaria com um cabelo, eu voltaria sem cabelo, né? O Samuel, se ele fosse, ele voltaria bombadinho igual. Deixa eu achar um gordinho para pegar no pé. O Lê, se ele fosse para lá... Tô brincando, mano. Né? Vou achar um chato aqui para ver. Não, tô brincando. Mas a pessoa vai, ela volta, só que ela volta transformada. Quem já teve essa experiência, ou já fez isso, ou agora pega, né? Enfim, deixa para lá, não vou fazer outra piada, não. O cara volta. Mas lá na montanha, o que aconteceu? As pessoas que estavam pensando naquilo, as pessoas que estavam conduzindo aquilo lá que estava acontecendo, através do que foi falado, guardem isso, através do que foi falado, mostraram, e mostrar fala de ver, mostraram para ele, para aquela pessoa, um outro ângulo, mostraram para aquela pessoa uma outra maneira, uma outra forma, uma forma que de repente ele não conseguia enxergar, porque sei lá, fica sem celular, fica sem internet, fica só concentrado em algumas coisas, e ele não conseguia enxergar algumas coisas. Então a forma de conduzir, a forma de falar, fez com que ele começasse a enxergar algumas coisas diferentes. Aí o cara volta da montanha, com o cabelo, sem cabelo, enfim, trata a mulher diferente, trata os filhos diferente. O cara no trabalho, agora quebra tudo, é o melhor cara que tem. O que mudou? O que mudou? Foi um passo de mágica? Não. Teve uma renovação da mente dessa pessoa. Teve uma transformação da forma que aquela pessoa enxerga algumas coisas. Então não é mágica. É mudança. É transformação. É renovação.
E, gente, existe uma urgência em ajustarmos a nossa visão. Existe uma urgência em ajustarmos a nossa visão. E essa urgência, ela está completamente ligada em como a gente deve agir no tempo que a gente está vivendo. E deixa eu te perguntar, a gente deve agir como quem? E eu estou te perguntando porque quando Jesus me fez essa pergunta, a cara me quebrou no meio. A gente deve agir como quem? Eu devo agir como Samuca? Eu devo agir como Lê, como Cris, como Paiva? Não. A gente deve representar Jesus. A gente deve agir como Jesus. Vocês concordam comigo? Só que sabe como é que é possível a gente, o mais perto possível, ou melhor, como é que é possível, sem muito esforço, agir o mais parecido possível com alguém? Só se eu tiver intimidade com essa pessoa. Quer ver um exemplo de um amigo próximo? Eu conheço o Cris e a Su há alguns anos. Acho que desde 2013, 14, por ali. Né? Acho que é isso. Da Ivan, que está em Timbó, também há muitos anos. Até alguns anos a mais que o Cris e a Su. E por nos conhecermos por muito tempo, a gente acabou conquistando um lugar de amizade, inclusive, e a gente nutre essa amizade, a gente passa muito tempo junto. Por passarmos muito tempo juntos, a gente já decidiu muitas coisas, a gente já deu muita risada junto, a gente já fez muita bagunça junto, a gente já riu, já chorou, já orou, já buscou discernir alguma coisa, então a gente já passou por muitas coisas juntos. Isso é o quê? Intimidade. A intimidade, quando você vai nutrindo, você vai buscando e você vai vivendo aquilo, vai fazendo com que você saiba, sem muito esforço, como aquela pessoa normalmente reage, como aquela pessoa normalmente pensa. Até o que aquela pessoa vai falar, por vezes pensa, ele vai falar isso. Se coloca no meu lugar, ou pensa em um amigo muito próximo seu esposo, sua esposa, não é? Você já conhece os jeitos, as manias, como gosta, como não gosta. Então, gente, por favor, para de deixar a toalha em cima da cama, que já sabe que ela não gosta. Não é verdade? Isso é tão sério, porque às vezes a gente vai para o futebol, o Cris volta e meia me dá carona, eu entro no carro, ele olha para mim, por me conhecer, disse, que é essa cara aí? Eu disse, que cara? Essa cara de bunda? Isso é minha cara, eu vou fazer o quê? Às vezes eu olho para ele e disse, mano, e aí, o que está rolando? Mas por quê? Porque a gente conhece, a gente tem intimidade, então a gente já sabe, conhece a pessoa. E, gente, estamos num momento, meus amigos, que a intimidade com Deus tem N propósitos. N propósitos, como eu falei no início. As ministrações vêm apontando para isso. E você, no seu quartinho, no seu secreto, está descobrindo os motivos pelo qual. Mas tem um que eu tenho certeza absoluta que Deus está apontando nesse momento para a gente, que é enxergarmos as coisas como Deus enxerga, para que a gente haja o mais perto possível de como Deus agiria com as coisas dele, com o que Ele está deixando na nossa mão, com o que Ele está mostrando para a gente, o que Ele está colocando na nossa frente. Pensa em tudo o que você conseguir nesse momento, e pergunta para você assim, como Deus agiria com essas coisas que eu estou pensando? Sei lá, pensa a situação do trabalho, uma situação talvez difícil, com a tua família, familiares, sei lá, faculdade, amigos, não importa. Pensa nas suas coisas, na sua vida. Como que Deus está enxergando isso tudo que você está pensando? Aí pega isso tudo e pergunta assim, como que você está enxergando? Naturalmente você vai se perguntar, como é que você está agindo? E o porquê que você está agindo assim? Seus olhos e mente estão saudáveis ou estão trazendo todos os sintomas que está precisando ir ao oftalmologista porque você não consegue ver bem? Aí, às vezes, a gente fica desesperado, né? Porque Deus para de falar, Deus para de mostrar, Deus fica em silêncio e para de, cara, isso aqui você não vai ver agora. Aí tu pensa, cara, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou indo para o meu quarto, eu estou lendo a Bíblia, mas Deus parou de falar, Deus parou de mostrar.
Já parou para pensar que pode ser Deus dando um tempo para que você processe, para que você tome uma ação, uma atitude, com tudo que Ele já te mostrou? Eu estou te falando isso com muito temor, porque isso é sério. E por quê? Por que Ele dá tempo? Porque às vezes Ele já te mostrou muitas coisas, e o que está faltando nesse momento, para esse tempo, é um posicionamento nosso, perante aquilo que Ele já mostrou, perante aquilo que Ele já falou. Não sei se você percebe, para quem é casado é mais fácil. Cara, como eu brinquei antes, eu sei de algumas coisas que a Lídia não gosta. E ela volta e meia fala, até ficar chato. Daqui a pouco ela para de falar. Mas não porque ela passou a gostar daquele negócio. Não, porque ela já percebeu, cara, não adianta eu falar, agora ele precisa se posicionar. Agora ele precisa fazer. E quando eu faço, ela diz, amor, aquele negócio, poxa, agora ficou legal. Aí, naturalmente, tu começa a falar de outras coisas com a pessoa. Por quê? Porque aquela fase ela venceu. Aquilo ela passou. E se continuar falando, parece que é um negócio que tu insiste em fazer errado, né? Então, por vezes, meus amigos, Deus dá um silêncio, fique em silêncio, para que a gente consiga processar aquela informação que Ele já nos passou, que Ele já nos mostrou, que você já viu, só que você ainda não se decidiu, você ainda não se posicionou. Então, Ele espera. Aí você vence aquela fase, e aí Ele então mostra outras coisas para você. Só que Ele começa a te mostrar, depois que você vence essa fase, as coisas que não são mais elementares, que não são mais básicas para aquele momento, para aquela fase, para aquela situação. Ele te dá uma outra visão agora, porque para que você entenda esse novo passo, essa nova fase que Ele quer te mostrar, se você não vence aquela anterior, não vai adiantar Ele ficar falando de novo. E Ele quer que você esteja aqui, não mais aqui. Pegou? Gente, a cada rompimento que a gente faz nessas fases, vem junto um amadurecimento. E neste momento, os detalhes que por vezes não enxergávamos, passamos a ver, passamos a enxergar. A gente não via antes, com a lente certa antes, porque se a gente enxergasse antes, a gente não ia conseguir se posicionar antes, não ia conseguir agir sem ter vencido aquela fase, sem ter amadurecido aquela fase, sem ter rompido aquele pedaço. Como é que a gente faz isso? Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amigos, o que é a recompensa de Deus? Já se perguntou isso? O que é a recompensa de Deus? Que tanto é falado nessa tal de poema. Recompensa de Deus é Ele te dar revelações, é Ele mostrar para você algo do céu, é Ele mostrar para você aquilo que você não estava vendo e espiritualmente tu começa a ver, tu diz, uau, Jesus, obrigado por isso aqui. Aquilo dá um renovo dentro de você, te dá uma explosão, você diz, cara, Jesus, obrigado. Isso é uma das recompensas de Deus. Só que a gente só consegue fazer isso se você tem intimidade com Ele. Ele só vai conseguir, ou melhor, Ele só vai deixar você ver algumas coisas a partir do momento que você está íntimo dEle. E você já se posicionou a algumas outras coisas que agora Ele diz, agora você pode. É como uma criança que não fez 18 anos de idade, mas ela sabe dirigir, mas ela não fez 18 anos de idade ainda. Daqui a pouco ela sabe dirigir, ela fez 18 anos e o pai tem prazer em dizer, agora você pode dirigir. Percebe? É a mesma coisa. Com Deus não é diferente. Oh, mas eu não consigo, cara. Gente, como eu já ouvi, como eu já dei essa desculpa. Mas eu não consigo. Cara, o meu trabalho, cara, os meus filhos, cara, a minha esposa. Meu Deus, a minha esposa. Não, estou brincando. O meu chefe, os meus negócios me tomam um tempo, eu não consigo ter tempo com Deus. Gente, é só eu que sofro disso? Só eu que tenho esse problema com isso? Vocês estão acanhados? Levanta a mão aí, quem tem problema com isso? Não vale mentir, Deus está vendo? Cara, isso é sério, porque nós seres humanos, nós temos uma forte tendência
a agirmos, lembra que eu falei de agir? Por consequência. Ou por recompensa. Certo? Porém, tem um detalhe importantíssimo nisso tudo. Pega essa chave, tipo Marçal assim, estou brincando. A gente só consegue agir quando a gente consegue enxergar elas. Seja uma consequência ou seja uma recompensa. E essa questão que a gente tanto bate na tecla, Mateus 6,6. Deixa eu te perguntar, você consegue saber qual é a recompensa que Deus tem para você quando você está lá no secreto falando com Ele? Ou você acha que consegue? Ou você imagina um negócio, só que tu não consegue apalpar esse negócio? E amigos, por que eu estou falando isso? Porque a longanimidade, a compaixão e a misericórdia de Deus, porque somos seres humanos, isso nos coloca num lugar confortável, muitas vezes. Deus é longânimo, Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia de mim. Isso é verdade. Não é mentira não, isso é verdade. Aí você pensa assim, Ele sempre vai estar ali, Ele sempre vai estar me esperando. Quando Jesus rasgou o véu, Ele garantiu, é só eu buscar Ele, eu vou ter acesso. Eu tenho tempo para me alinhar, para me relacionar, para pedir perdão, para buscar essa questão que o Rô está falando aí de mudar a forma de ver as coisas para esse tempo. Eu tenho tempo, deixa rolar. Amigos, deixa eu te perguntar, tu tem tempo mesmo? Se você tem tempo, deixa eu te perguntar outra coisa, quanto tempo nós temos? Samuca, você sabe quando que Deus volta, Samuca? Quando Jesus volta. Sabe quando Jesus volta para me buscar? Pode ser que Ele demore um pouco mais para vir para buscar a sua igreja inteira. Mas e para me buscar? E para buscar cada um de nós aqui? Então, gente, por vezes a gente acaba não dando a devida atenção. A gente, por vezes, acaba não dando a temperatura correta, certa e necessária para esse tempo que a gente está vivendo. Ei, quanto tempo nós temos para de fato fazer isso aqui? Ir para o nosso quarto, fechar nossa porta, buscar Jesus em secreto e ali sim receber a recompensa de Deus. Quanto tempo a gente tem? Ninguém aqui sabe. Mas todo mundo sabe que se faltar no trabalho na segunda-feira vai ter um problema, certo? Você falta segunda, falta terça, falta quarta, você não falta. Por que você não falta? Porque você vai ter um baita de um problema. Daqui a pouco você fica sem trabalho, sem dinheiro e vai se ferrar. Agora, se você deixar de orar segunda, terça e quarta, qual é o problema visível que acontece? Parece que não acontece nada. E se Jesus voltar na terça-feira, meio-dia? O que acontece? Percebe como é sério esse negócio? E não se esqueça que Ele é sim longânimo, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, e Ele quer salvar todos nós, sim, é verdade. Mas não se esqueça que Ele também é justo, que Ele também é soberano, e que Ele está cumprindo o que Ele mesmo deixou escrito, do início ao fim da Bíblia. E não se esqueça que, há 2000 e poucos anos atrás, algumas coisas eram permitidas e acontecia. Hoje não mais. Hoje são outras coisas. A gente está cada vez mais perto do fim, não cada vez mais perto do início. E, gente, isso aqui me pegou, mas me pegou demais, assim, ó. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Porque existe uma consequência, essa consequência ela não é brincadeira. Essa consequência, inclusive, uma delas está escrita na Bíblia, e eu vou ler para vocês. A consequência da gente ignorar Jesus, da gente não correr desesperadamente aos pés dele, buscar de fato intimidade, buscar pedir o que está acontecendo, o que a gente tem que fazer, como, o que vai rolar. A consequência da gente ignorar a morte dele a nosso favor é a gente ouvir, no dia que ele voltar, no dia que ele vier de repente buscar algum de nós, uma das frases mais duras que está escrita na Bíblia. Mateus 7, 22 e 23 fala assim: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Amigos, eu não sei vocês, mas esse tipo de coisa aqui me deixa desesperado para correr aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu não quero ouvir isso.
Eu quero ser alguém que, ao invés de ouvir isso, seja reconhecido como seu amigo. Como um cara que sabia o que estava acontecendo, um cara que sabia o que estava rolando no seu coração. Um amigo com quem o senhor podia contar, que o senhor podia compartilhar. Eu não quero ouvir de Jesus que ele não me conhece. Você quer? Eu acho que também não. Então, amigos, nosso trabalho é mais importante do que estar com Jesus, por vezes. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que trabalhar, não é isso, gente, por favor. O que eu estou criticando, e eu me critiquei, é a gente, por vezes, dar desculpas, que é isso, aquilo, outro. Sendo que a gente tem, sim, condições de encontrar o nosso tempo, do nosso jeito, dentro da nossa rotina, dentro da nossa logística, para estar com Jesus. Mas, por vezes, a maioria das vezes, a gente acha qualquer coisa e coloca essa qualquer coisa na frente da prioridade que seria Jesus. E, de novo, a gente não tem tempo, a gente não sabe o tempo. Se a gente não sabe, meus amigos, se Jesus aparecesse aqui agora e falasse assim, ei, para todo mundo, daqui 3 dias eu vou voltar, tá? O que cada um de nós faríamos diferente amanhã, que é segunda-feira? Será que a gente abandonaria tudo e aí sim correria aos pés dele, porque ele vai voltar daqui 3 dias, porque ele anunciou isso? Mas se ele não voltar daqui 3, e se ele não anunciar, ele voltar amanhã? Percebe como isso é sério? Não temos esse tempo. Existe uma famosa frase que diz assim, você se torna parecido com as 5 pessoas com quem mais convive. Quem já ouviu isso? Não é bíblico, mas essa frase existe e ela é cientificamente comprovada. Gente, se a gente conviver com pessoas de Deus, pessoas trabalhadoras, pessoas sábias, o que é isso? Família espiritual. Se a gente convive com as pessoas de Deus, da família espiritual, naturalmente a gente tende a aparecer com essas pessoas. Se a gente convive com pessoas negativas, maldosas, egoístas, naturalmente a gente tende a aparecer com essas pessoas. Ei, deixa eu te perguntar, como parecido com Jesus a gente está nesse tempo? A exemplo de semear que a Liz ministrou. Eu digo por mim, há dias atrás eu percebi, cara, eu não estou semeando como eu deveria. Isso não é de Deus, com certeza, essa forma de enxergar as coisas. E eu rapidamente já mudei, já troquei esse negócio. Não, eu quero semear, eu sou um semeador, eu quero continuar semeando. E deixa eu te perguntar, Jesus está entre as 5 pessoas que você mais se relaciona? Porque se ele tiver, sem nenhum esforço, a gente consegue se parecer com ele. A gente começa a viver coisas com ele, sem perceber, a gente está fazendo como ele faz, pensando como ele pensa, agindo como ele age, falando como ele falaria, olhando para alguém que de repente entra aqui como ele oraria. Não é fácil, mas a gente tiver essa intimidade, essa constância na intimidade com Jesus. Daqui a pouco você vê você sem esforço, fazendo coisas que tu diz assim, caramba, Jesus, obrigado por isso. Eu nem sei de onde é que saiu isso. Já se pegou fazendo isso? Eu nem sei de onde é que veio. Eu não sei como é que eu falei isso. Mas por quê? Porque dentro de você tem algo sendo alimentado de Jesus, através da intimidade que você vai buscando e criando com Ele, que você vai nutrindo com Ele, que você vai alimentando com Ele. O louvor pode subir, fica à vontade. Amigos, enquanto a gente ainda tem tempo, que não sabemos o quanto, mas estamos aqui vivos, Jesus ainda neste momento não voltou. Enquanto ainda a gente tem tempo, nós precisamos urgentemente mudar a nossa forma de ver várias coisas. Sabe, trocar aquelas lentes de verdade que estão cansadas, estragadas, velhas, arranhadas, falsas por vezes. Ei, deixa eu te falar, Deus está gritando para que não continuemos usando as lentes que só conseguem enxergar o que satisfaz a nossa carne. Gente, tem lentes, tem forma de ver, a forma que você olha para as coisas, por vezes, só satisfaz a nossa carne. Lentes que mostram o que satisfaz o nosso ego, as nossas vontades. Cara, a queda da humanidade já aconteceu. A queda da humanidade já aconteceu lá com Adão e com Eva. O que tem que acontecer agora? A manifestação dos filhos maduros, como diz a Bíblia.
Ou a gente quer ficar repetindo aquilo que já aconteceu, caindo, e cai mais uma vez, Não, Deus está gritando: ei, meus filhos, minhas filhas, troquem a forma de ver, enxerga as coisas de forma diferente, olha só os detalhes que Deus está colocando na sua frente. Eu tenho certeza absoluta que tem muitas coisas de Deus acontecendo com cada um de nós que está aqui, mas eu também tenho certeza que se a gente for para a mesa, nesse momento, ou antes dessa ministração, a gente diria: Deus me esqueceu, Deus não está olhando para a minha vida, Deus não está fazendo nada na minha vida. Cara, isso é só a forma de ver, isso é a lente que você está usando nessa metáfora que a gente está falando. Gênesis 3, 1-7 fala assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, foi Deus que fez, disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Amigos, esse texto, olhando desta forma, com essa ótica, com essa metáfora de lente que a gente está conversando aqui, perceba que o primeiro pecado da humanidade, a queda do homem, não aconteceu com as mãos, não foi lá e pegou, não foi lá e fez, não foi lá e chutou, não, foi com os olhos, quando os olhos humanos enxergaram através de lente falsa, oferecida por quem? Pelo inimigo. Sabe como as lentes são entregues para a gente? Através das palavras. O que a serpente fez? Disse, vendo a mulher, os olhos se abriram, foi agradável aos olhos. As palavras proferidas pelo inimigo entregam lentes falsas para a gente. Essa lente a gente opta em colocar entre a gente e o que está acontecendo, e a gente passa a enxergar de acordo com a ótica que o inimigo está te fazendo enxergar. Sabe como é que a gente pega essas lentes falsas, joga no chão, pisa em cima, quebra, e bota as lentes novas, lentes verdadeiras, lentes genuínas, através das palavras também, só que as palavras que vêm de Jesus. Sabe onde você escuta isso? No seu quarto, quando você fecha a sua porta, que você fala com ele em secreto, e ele te recompensa, entregando lentes genuínas, lentes verdadeiras, a forma correta de ver as coisas, a fé necessária. Os olhos passam a enxergar algo não só mais no natural, mas sim também no espiritual, lá para frente, o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. As lentes entregues pelo diabo são palavras mentirosas que levam a gente para a morte. As lentes entregas por Jesus, por Deus, são palavras verdadeiras que levam a gente para a vida eterna. Segunda Reis 6, do 15 ao 16, fala assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Gente, essa passagem retrata exatamente muitas vezes o que a gente está passando. Ei, deixa eu te falar, o cara quando saiu aqui, o servo de Eliseu saiu:
Ai, meu Senhor, o que a gente vai fazer? Ele estava desesperado. Por que ele estava desesperado? Porque ele estava olhando só para o que é natural, só para o que estava acontecendo. Ele conseguia enxergar com os olhos naturais na frente dele. Mas esse cara andava com Eliseu, era servo de Eliseu. Eliseu pediu: Deus, abre os olhos do meu servo. O que ele disse? Coloca as lentes corretas para ele enxergar o que eu já estou enxergando. Amigos, deixa eu te falar, assim como esse servo de Eliseu, tem muita gente da nossa família espiritual, tem Jesus contigo, tem o Espírito Santo contigo para interceder por você e falar: cara, você está olhando só para o natural, coloca a lente correta e enxerga também o espiritual que está acontecendo. Eu tenho certeza absoluta que porque estamos vivos aqui, de repente aquela vez que a gente estava na balada, aquela vez que a gente estava quase se arrebentando com um carro na estrada, aquela vez que talvez alguém colocou uma arma na sua cabeça num assalto, tu estava olhando para aquela situação e dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer? E Deus estava dizendo para você, só que talvez você não conseguiu enxergar: ei, olha ao redor, cara, eu estou aqui contigo, os meus anjos estão cuidando de você. Tem sim algo cuidando da gente ao nosso redor. Ei, o inimigo veio para matar, para roubar e destruir, ele anda ao nosso derredor para fazer isso. E por que ele não consegue? Por que ele não consegue, meus amigos? Porque da mesma forma, tem algo muito mais poderoso do que o nosso inimigo, que recebe ordens, inclusive, de Deus, e fala: queridão, se afasta, esse aqui é meu, chega, sai para lá. Não sei se é carruagem de fogo, não sei se é um anjo de 1 metro, 2 metros, 3 metros, eu não sei, mas eu sei que é algo de Deus cuidando da gente. Ei, a gente tem que ter isso como uma verdade dentro da gente, colocar as nossas lentes reais de Deus, verdadeiras, e começar a enxergar pelos olhos da fé essas coisas. E aí sim a gente vai começar a agir diferente. A gente vai ver alguém que de repente está precisando de oração, e tu vai orar com toda a fé por essa pessoa, porque tu está vendo nos olhos de fé que essa pessoa pode ser recuperada, restaurada, curada, não sei. O fato é, nós precisamos trocar as nossas lentes, a gente precisa trocar a nossa forma de ver. Por vezes, o natural é o que a gente está enxergando, mas o natural não é o que vai te salvar. O natural não é o que vai te dar a força necessária para esse momento. O natural não é aquele negócio que vai falar algo dentro de você, que você vai tirar força de onde você não sabe. É o espiritual, é o que vem de Deus, é o que vem do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Fique em pé, vamos orar. Jesus, obrigado, papai. Obrigado pela sua poderosa palavra, Jesus. Papai, que cada um de nós aqui, nessa noite, possamos pegar o que não vem do Senhor, mas que está fazendo com que a gente enxergue as coisas deturpadas, as coisas com uma forma que não é do Senhor, com a cor que não é do Senhor, com o jeito que não é do Senhor. Que a gente pegue isso, lance fora, e que o Senhor nos entregue as lentes reais, as lentes verdadeiras, genuínas, aquelas que o Senhor fez na medida para cada um de nós. E que à medida que a gente colocar essa lente, Senhor Jesus, a gente fique maravilhado com o que tem ao nosso redor. A gente fique maravilhado com os detalhes que o Senhor está colocando na nossa frente, a gente só não estava enxergando, Jesus. Que através dessas lentes a gente consiga enxergar as nossas esposas de uma forma diferente. Que a gente consiga enxergar os nossos filhos de uma forma diferente. O que a gente faz, o que a gente toca, aonde a gente toca, do jeito que a gente toca. Que a gente consiga enxergar, Senhor Jesus, que uma oração pode mudar o destino de uma pessoa. Que a gente consiga enxergar, Senhor Jesus, e uma vez que a gente enxerga, a gente haja diferente com toda a autoridade que vem do céu. Que a gente haja, Senhor Jesus, para que o Seu nome seja proferido com uma autoridade para esse tempo, que esse tempo talvez ainda não conhece. Aqui, Senhor Jesus, tem os meus irmãos e minhas irmãs, homens e mulheres de Deus, que querem, Senhor Jesus, ajustar a sua visão, querem enxergar o que o Senhor está colocando à frente de cada um para enxergar. Senhor Jesus, nos ajude com isso. Tem muitas coisas ao nosso redor querendo alimentar a nossa mente, Senhor Jesus.
querendo ofuscar o que o Senhor está mostrando, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está querendo deixar explícito na nossa frente. Jesus, em seu nome, que tudo isso caia por terra e que só fique o que vem do Senhor. Amém.